No vídeo de hoje eu quero falar sobre o concurso de Itaquaquecetuba, matéria de Direito Tributário, no tema de obrigação tributária. Tema muito importante para sua prova que abrange vários outros conceitos como sujeito ativo, sujeito passivo, então você tem que entender esse tema. Se você precisar de material, o link está na descrição e nos comentários do vídeo. Trouxe uma questão no formato de certo e errado, que ela diz o seguinte: considerando o disposto na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional, julgue o item seguinte: a obrigação tributária principal pode ter por objeto tanto o pagamento de um tributo como o de uma penalidade pecuniária. A alternativa certo aqui é a correta e o fundamento é o artigo 113 do CTN, Código Tributário Nacional, aqui no seu parágrafo 1º. Aqui no artigo 113 vai dizer o seguinte: a obrigação tributária é principal ou acessória. Parágrafo 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Parágrafo 2º. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Parágrafo 3. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Então, aqui no parágrafo 1º e no parágrafo 3º, com esse conhecimento, você consegue responder essa questão. Porque a questão pergunta exatamente se a obrigação tributária pode ter por objeto uma penalidade pecuniária. E aqui é o que diz no parágrafo 1º. A obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. E no parágrafo 3º vai falar que a obrigação acessória ela pode se tornar uma obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Para entender isso aqui, eu trouxe um exemplo, porque muitas vezes no direito tributário as coisas não são tão claras e você tem que ter uma reflexão com base em alguma coisa. Então, a reflexão que eu trago e a análise aqui é com base no ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A obrigação principal aqui é uma coisa, a obrigação acessória é outra coisa. No ICMS, o Estado ele vai te cobrar conforme você vende e está circulando mercadoria e tal. Para o Estado saber que você está fazendo isso, você tem que emitir a nota fiscal, entendeu? Então, o imposto, a obrigação principal aqui desse imposto não é por conta da emissão da nota. A emissão da nota é uma obrigação acessória. E após ela, o Estado consegue vir com a obrigação principal e te cobrar o ICMS. Então, no caso aqui do parágrafo 3, se você aí não observa essa obrigação acessória do ICMS e vende igual um louco e não emite nota, em algum momento você vai receber uma penalidade pecuniária que pode ser na forma de uma multa da Receita Federal, por exemplo. Então, esse é um exemplo, são inúmeros outros exemplos possíveis em outros impostos, outros tributos, e você tem que analisar e refletir cada caso, né? Porque a dificuldade dessa matéria é justamente você ter exemplos para você assimilar com a realidade. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Obrigado por assistir até aqui.